Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para relatar para vocês um pouco de como que foi o meu processo pós-cirúrgico de bariátrica na Santa Casa, tá? No vídeo anterior eu tinha relatado um pouco de como que foi o processo, né? Para eu conseguir a bariátrica, quais os exames eu tive que fazer, o que foi pedido e tudo mais. Então, agora eu vim para contar, né, como que foi do meu internamento até a minha alta, né, no hospital, tá bom? Eu vou fazer dividido, daí questão da dieta e tudo mais, eu vou contar pra vocês, mas em outro vídeo, ok? Então, vamos lá. No dia 24 de agosto de 2021, eu recebi uma ligação da Santa Casa à tarde, dizendo que a minha cirurgia estava marcada para o dia 25, às 3 horas da tarde. Então, assim, foi de um dia para o outro. Eu fiquei um pouco assustada na hora, fiquei eufórica, fiquei feliz, né? Porque eu tava já esperando a ligação, porque eu tava com todo o processo pronto. Então, assim, eu fiquei bem feliz, mas ao mesmo tempo um pouco apreensiva, porque eu fiquei com um pouco de medo de como seria, né, essa cirurgia, porque tem seus riscos e a gente tem um pouco de medo mesmo, é normal, né? Então, no dia 25 eu fui até o hospital, eles tinham me orientado para chegar antes, por volta de 1 hora da tarde, para poder fazer todos os papéis do internamento. Então, eu fui, né, cheguei lá 12:30, daí eu tive que esperar um pouquinho, e quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, a enfermeira, né, a atendente, na verdade, me chamou para fazer os papéis e assinar tudo lá para poder ser internado. Então, depois que estava tudo certo, eu e meu esposo, né, que estava me acompanhando no dia, a gente foi encaminhado para a sala de espera do centro cirúrgico e lá a gente ficou esperando, né, até o horário da minha cirurgia, que seria então até no momento, né, seria às 3 da tarde. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Eles tiveram alguma questão que eu não sei bem o que foi, que fez com que a minha cirurgia fosse adiada para mais tarde, né? Eu não consegui fazer no horário que eles haviam falado que seria. Então, eu fiquei esperando até umas 5:30, até que eles me chamaram para ir colocar a camisola, né? Aquela camisolinha da cirurgia mesmo, aquela camisolinha do hospital. E lá eu fiquei, depois de trocada, dentro de uma salinha, esperando dentro do centro cirúrgico para poder fazer a cirurgia. Houve alguma questão, que eu não sei o que foi, que eles precisaram me mudar de centro cirúrgico. Então, a minha cirurgia seria no centro cirúrgico embaixo e acabou tendo que ser feita em cima, na parte de cima do hospital, que eu não sei bem qual sala cirúrgica que era. Daí, depois, quando eles me levaram de cadeira de roda, subiram comigo por uma rampa e me colocaram nesse outro centro cirúrgico. Eu fiquei lá esperando um pouco e nisso veio uma enfermeira. E ela perguntou se eu havia levado a minha meia antitrombo, né? E eu havia levado, né? Levei na minha bolsa várias coisas, levei itens de higiene, um pijama, levei sabonete, escova de dentes, toalha, levei várias coisas. E daí eu peguei e falei que sim, né? Daí ela pegou e já colocou a meia na minha perna. Antes mesmo de eu entrar no centro cirúrgico, já foi colocada a minha meia. Depois disso, eu esperei mais alguns instantes e eles me chamaram para ir até o centro cirúrgico. Eu entrei no centro cirúrgico andando normal, subi na maca, sentei e deitei. Aí eles me colocaram, me posicionaram e falaram que eu deveria ficar, né, calma, né? Perguntaram se eu tava nervosa, falaram pra eu ficar calma. Os anestesistas vieram, conversaram comigo, disseram tudo que eles iriam fazer, quais os procedimentos que eles iriam tomar, como que seria feito todo o procedimento. E o médico também veio e perguntou se eu estava bem, né? E aí eles colocaram como se fosse aquela máscara, né? Com aquele gás, né? Foi me dando uma moleza, um soninho, mas eu não cheguei a apagar. Aí eles aplicaram, né, o anestésico no meu braço e aí eu dormi e só acordei depois da cirurgia. Quando eu acordei da cirurgia, que eu voltei, eu senti a princípio um pouco de desconforto na barriga, mas eu já acordei também com a minha cinta que eu também havia levado, já tinha entregado para a enfermeira.
Então eles depois, assim que eles fizeram a cirurgia, eles já me colocaram uma cinta que dá uma sensação de firmeza ali no abdômen. Então, assim, não tive dores, né? Eu tive desconforto mesmo, não chegou a ser uma dor. Eu senti também a minha garganta um pouco dolorida, um pouco áspera, como se tivesse um pigarro, por conta da intubação. Porque a gente é intubado, né? Quando é uma cirurgia assim de grande porte, normalmente é feita intubação por conta da anestesia mesmo, né? Então, por conta disso, eu fiquei com a garganta um pouco dolorida. E até na hora eu cheguei a comentar com a enfermeira que eu estava com um pouco de dor aqui na garganta e ela me explicou que era devido a isso. Eu fiquei nessa sala de recuperação por um tempo e logo após esse tempo, né, de recuperação ali, que eu estava melhor, eles me encaminharam para o quarto. Quando eu fui para o quarto, o meu esposo também pôde ir comigo. Então, eu fui encaminhada para o quarto, né? Lá no quarto, meu esposo pôde ir comigo, porque daí eles chamaram ele, né? E ele foi comigo até o quarto para ver como eu estava, né? E eu estava bem, eu estava sem dor, sem nada, por conta da medicação também que eles aplicam ali. Então, eu não sentia dor nem nada. Fiquei bem, conversei com ele por um tempo. E aí eles pediram para que ele saísse, né? Para que eu pudesse descansar também, poder dormir, né? Tinha outras pessoas no quarto também que eu fiquei. Era um semi-intensivo que eles chamam, né? Uma UTI semi-intensiva. Que na verdade é um quarto que tem monitoramento, né? Eles ficam monitorando os sinais vitais, vendo pressão, vendo os batimentos cardíacos, como que estão. Durante todo esse tempo que eu estive lá, a maior parte do tempo tudo isso era monitorado. Então eu ficava com aquele negócio no dedo, que ficava, né, mostrando meus batimentos. De tempos em tempos as enfermeiras iam conferir como a gente estava, olhava tudo, dava medicação na veia com soro. Então soro também, eu tomei muito soro lá, aquele soro glicado que eles falam, que tem glicose junto, tanto pelo tempo, né, que a gente fica sem comer. Então eles acabam colocando esse soro pra gente não ter problema de hipoglicemia. E daí foi isso, eu fiquei do dia 25, né, que foi a minha cirurgia, foi praticamente à noite, né, durou em torno de 3 horas, e então das 9 e pouco da noite que fui pro quarto, né, e aí eu fiquei nesse quarto até o dia 27, que foi o dia da minha alta. Eu no dia 26, né, que foi um dia depois da cirurgia, eu já estava andando pelos corredores, tanto é que eles pedem, né, para que a gente ande, se locomova, para poder sair os gases, né, porque a gente fica com um pouco de gases na barriga e isso acaba gerando desconforto, então, para que se melhore isso, a gente tem que fazer essas caminhadas. A barriga fica bem inchada também, né, é uma coisa comum, o inchaço, porque mexe, né, com tudo ali dentro, então fica um pouquinho inchada. E foi isso, né? Para quem quiser saber, né? No dia da cirurgia, no dia que eu operei, eu estava com 106 quilos. Eu já havia emagrecido um pouco, porque no início do processo eu estava com 110 quilos. Então, eu consegui emagrecer um pouco e eu estava com 106 quilos no dia da minha cirurgia. Eu tive alta da cirurgia. E no dia da alta, eu recebi um papel, esse aqui, que os médicos dão lá no dia da alta que a gente tem. E nessas orientações, né, a gente recebe toda a medicação que a gente pode tomar, né, nesse pós-cirúrgico, caso de dor de pirona, a bromoprida, todas essas coisas, né, para enjoo, remédios para dor, remédio para tudo. Então, eles já deixam prescrito uma receita para que a gente possa tomar em casa, que até então no hospital é tudo na veia, mas em casa tem que ser via oral mesmo, né? E tudo líquido, né? Remédios em gota, né? E também eles deixam, assim, orientações, né? Para como que deve ser o pós-cirúrgico ali, algumas orientações do primeiro retorno, quando que a gente tem que fazer, como que faz para limpar o ferimento ali, né, da cirurgia, como que deve ser feita as trocas de curativo, não fazer esforço físico por 90 dias, não
ficar sem a meia, porque tem que usar a meia elástica durante todos os 30 dias que eles pedem, porque é para evitar trombose. Usar as injeções anticoagulantes também, que é uma das coisas que eles pedem no pós-cirúrgico, as injeções anticoagulantes. Tudo isso foi orientado, sabe, no dia da minha alta. O médico, ele veio, me entregou esse papel com todas as coisas que eu deveria fazer e também me entregou o cardápio, que é o que eu deveria seguir em casa. Então, eles me entregaram junto esse cardápio, que daí mostra certinho o tipo de cirurgia e as fases da dieta que a gente deveria seguir e como que é cada fase, né? Então, lá no hospital, a gente começa a primeira fase, que é a fase de líquidos restritos. Então, é 2 dias de líquidos restritos, tá? Eu comecei a minha dieta lá no hospital no último dia. Então, no dia que eu tive alta que começou a minha dieta. Então, no primeiro momento, eu recebi um copinho com chá de camomila. Aí, depois, na hora do almoço, veio um copinho com caldo salgado, que eles falam, que na verdade não é salgado, não tem gosto de nada. É só a água do cozimento ali dos legumes com a carne, não é gostoso, é ruim mesmo. Então, é o que vem, né? E 50 ml, né? Que nessa primeira fase é só 50 ml que é permitido, pelo menos é o que a minha equipe orientava, né? Só o copinho de café e era isso e pronto, né? E às vezes nem isso ia, nem tudo isso eu conseguia, sabe? Mas foi assim. Então, quando eu cheguei em casa, eu ainda me mantive nessa dieta líquida restrita por mais 2 dias. Então, eu fiquei tomando só os caldinhos salgados da água do cozimento, dos legumes e da carne, sem nenhum tipo de resquício de alimento, sabe? Era só a água mesmo, líquida, 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 sem nenhum pedacinho, sem nada. Tem que ser coado na peneira. Então, eu passava naquela peneira mais fininha que tinha para ficar só a água mesmo. Também nessa fase eu poderia tomar água de coco, né? Água de coco, a água normal e também esse caldo salgado e os chazinhos claros. Era só isso que era permitido, nada mais. Aí, essa fase na minha dieta que era orientado que seria de 1 a 2 dias. E foi isso que eu fiz a princípio, assim que eu saí do hospital. Foram 2 dias nessa dieta líquida restrita. Então, assim, esse foi o processo de pós-operatório ali imediato, vamos dizer assim. Então, foi assim que aconteceu comigo, né? Então, eu não tive dores, eu não tive nenhum tipo de problema maior nesse pós-cirúrgico imediato, né? Então, foi bem tranquilo pra mim. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi cada fase da minha dieta, tá? Como que está sendo agora também, eu pretendo fazer um outro vídeo e contar também